Olá, torcidas do Botafogo e Corinthians, estamos aqui na Placar TV, depois de Corinthians 0, Botafogo 1, novo líder do campeonato, Botafogo ao lado de Atlético Paranaense e Bahia, mandando o Corinthians para a zona do rebaixamento. Eu já deixo uma pergunta para você, fiel torcedor. Qual é o verdadeiro Corinthians, hein? O de hoje que perdeu para o Botafogo, quando pegou um adversário mais organizado, comandado pelo Arthur Jorge, ou aquele Corinthians que enganou muita gente na Copa do Brasil contra adversários medianos e também na Copa Sul-Americana? Quem responde essa pergunta é você. Eu já tenho falado nessa tribuna importante que é a Placar, para não se enganar. Quando o Corinthians enfrentasse um adversário um pouquinho mais organizado, ia se dar mal. Primeiro tempo não foi o primeiro tempo dos sonhos para quem gosta do futebol bem jogado, um jogo bem tático, sem muitas oportunidades. No segundo tempo, o Corinthians teve que se lançar, apoiado pela fiel torcida, e aí o Botafogo aproveitou, não é? Espaços deixados pelo time do Toinho, do Antônio Oliveira, uma jogada do Savarino para o Cuiabano cruzou e o Júnior Santos fez 1-0 para a equipe do Botafogo. O Júnior Santos perderia depois uma outra oportunidade, o Botafogo teria uma terceira chance. Do lado do Corinthians, bola na trave do Yuri, duas oportunidades do Fausto Vera, que entrou no segundo tempo, e ainda do Romero, o Romero do Corinthians. Campanha do Corinthians triste, perigosa, pífia na zona do rebaixamento. Corinthians tem apenas 5 pontos em 7 jogos. A campanha é ruim, 23% de aproveitamento, precisa ficar ligado, tá lembrando muito o ano passado, hein? Em casa, o Corinthians criou aquele mantra, caiu em Itaquera, já era. Nesse Campeonato Brasileiro não tem sido assim. Em 4 jogos, o Corinthians venceu só o Fluminense, inclusive o único jogo em que ele fez gol no Campeonato Brasileiro foi contra o Fluminense, que ele marcou 3, né? Em casa, ele venceu esse jogo, ele empatou contra o Atlético Mineiro 0-0, Fortaleza 0-0 e perdeu nesta noite para o Botafogo 1-0. A campanha geral é horrível, né? Porque fora de casa, perdeu para o Juventude, perdeu para o Flamengo e perdeu para o Bragantino. Repito, 23% de aproveitamento. O presidente do Corinthians precisa botar um negócio na cabeça, tá? Janela vai abrir agora, de onde ele vai tirar o dinheiro, isso não é problema nem seu, nem meu. Tá lá para resolver os problemas, não é? Quis assumir, vai ter que resolver agora. Tem que trazer 2 laterais, tem que olhar para o mercado para olhar um zagueiro melhor do que aqueles que o Corinthians tem, pelo menos mais um grande jogador de meio campo e um centroavante. E não estou contando nem o Wesley, que pode ser vendido para a Inglaterra, para o futebol inglês. Aí vai ter que trazer um cara para o lugar também do Wesley, se o Corinthians não quiser sofrer. Ou então paga para ver, vai com esse time, uma hora de repente, né? Quem sabe o Corinthians engata em 10 vitórias seguidas, você acredita? E aí pode, né, de repente sonhar com um título de Sul-Americana, Copa do Brasil, tentar sair dessa situação difícil do Campeonato Brasileiro. Eu acho, sinceramente, pouco provável que o Corinthians consiga, com esse time, dar a alegria que a fiel torcida está esperando. O torcedor corintiano hoje está triste, né? Vai ter uma noite ruim, com a cabeça quente, vai passar um domingo com muitas chateações. Enquanto o torcedor do Botafogo, se não tiver frio e se der sol no Rio de Janeiro, vai para a praia, né, meu irmão? Que é isso que o Botafogo merece, com uma campanha muito legal na liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians volta a jogar contra o Atlético Goianiense fora, um adversário que já tem o histórico de ter atrapalhado a vida do Corinthians em alguns momentos. Depois o São Paulo, que está em boa fase, em casa, em Itaquera. E o Internacional fora, tá? É a sequência de 3 jogos que o Corinthians tem na competição. Bom, gente, é isso, né? Mais uma noite terrível para o Timão. Meio campo não funcionou dessa vez com Garro e Coronado. O ataque tampouco. Yuri se enrolou mais uma vez. O Wesley não fez um grande jogo, mas eu não teria tirado o Wesley, porque é um jogador que num minuto ele pode, de repente, numa jogada individual, decidir a partida. 2 laterais que não servem, né, para atacar, não conseguem atacar. Atacam mal. Às vezes defendem mal também. Uma dupla de zaga que não é a dupla dos sonhos, né? Porque a jogada do Júnior Santos deixou o Kaká falando sozinho para o Júnior Santos vencer o Carlos Miguel e fazer 1-0 para a equipe do Botafogo. Então, é isso. Ou melhora o time, ou saca isso, ou vai continuar enganando a fiel torcida, né? Porque o torcedor corintiano é tão apaixonado que quando vem uma vitória ele já se engana, ele já acha que agora vai, e não vai. Eu falei durante toda a semana,
Esse jogo contra o Botafogo é para ver o nível que o Corinthians tem. Você viu agora qual é o nível que o Corinthians tem, não é? Deixa o seu like para esse comentário. Tchau, amigos. Sigam aqui a TV Placar. Tchau.